Salmo de número 123 diz assim: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Baixe sua cabeça mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua presença, desejosos de ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, aviva o nosso coração nessa manhã. Trabalha com aquele que sofre, trabalha com aquele que atravessa por sofrimento devastador, angústia, e que por vezes acaba reagindo com murmúria, blasfêmia, abandonando até mesmo a fé. Senhor, que o Senhor fale com aquele que clama, aquele que sofre, aquele que precisa de socorro que vem das tuas mãos. Deus, que o Senhor fale com aquele que tem a alma sedenta, faminta, pelas tuas misericórdias e pela tua compaixão. Senhor, que o Senhor ajuste o nosso coração no teu altar. Senhor, que o Senhor venha com fogo para queimar a nossa alma e transforme as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. E hoje então eu quero falar sobre buscar a Deus em meio aos nossos problemas. Você certamente já orou enquanto passava por um problema devastador. Por vezes, em meio à sua experiência, ela não foi fácil. Algum momento, em meio àquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia que assolava a sua vida, a sua alma, a sua mente, você, quem sabe, reagiu com murmúrio, reclamação, blasfemou contra Deus, questionou abandonar a fé, ou até por um momento ali deixou a sua fé em stand-by. Como foi sua experiência? Talvez você clamou, pediu, creu, mesmo que lamentando, mas continuou reclamando, lamentando e crendo que haveria solução, e assim foi caminhando em meio àquela dor. Como foi a tua experiência? Assim, quando angustiados, o nosso coração clama por Deus, nosso coração diz: Senhor, tem compaixão, Senhor, tem misericórdia, Senhor, vem ao nosso socorro. Quem nunca já clamou pela misericórdia de Deus? E foi exatamente o que esse salmista faz aqui num dia de dor, no momento da angústia. O salmo a gente não tem com clareza em que ocasião ela acontece, mas pelo descrito, muito provavelmente acontece quando Israel está oprimido no exílio. Tinham sido levados cativo pelos babilônios e agora eram escravos e moradores na terra estranha, oprimidos, ultrajados, humilhados por um povo que os subjugava. E eles agora, humilhados em meio à Babilônia, muitos escravos distantes da sua terra, sofriam clamando por libertação, dizendo: Deus, nos liberta dessa escravidão, nos tira desse exílio, nos leva de volta para Jerusalém, socorre-nos. Eles não conseguiam ver outra fonte de socorro se não fosse na potentosa mão de Deus. Alguma vez você já se viu assim, pensando que não tem solução para mim se não for Deus? E eles ali,
experimentavam então esse sentimento de angústia. Esse sentimento de uma opressão que não era somente física, mas no coração, e clamavam: tem compaixão, tem compaixão, tem compaixão. E hoje eu quero olhar para esse salmo e ver com você o que podemos aprender com a oração do salmista sofredor, com a oração do salmista angustiado, com a oração do salmista que precisa do auxílio de Deus. E eles, nesse cântico de peregrinação, eles iam cantando, vindo de terras distantes, no caminho de Jerusalém, para adorar o Senhor. Eles vinham cantando e começam esse salmo de maneira muito parecida com o salmo de número 121. Ele diz: a ti que habita nos céus, eleva os olhos. Como os olhos do servo estão fitos nas mãos dos teus senhores, e os olhos da serva nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, o nosso Deus. E a primeira coisa que eu quero te ensinar a perceber nesse salmo, para que possamos aprender a entrar na presença de Deus em oração no dia da angústia, é reconhecendo o lugar de Deus. Quando você estiver em meio à angústia, em meio à vida, à experiência da existência, você tem que saber quem é Deus e o lugar dele no universo e sobre a sua vida. Em primeiro lugar, reconheça o lugar de Deus. Por isso, ele começa dizendo: levanto os meus olhos a ti. Aonde estão os teus olhos? Quando eles estão de um momento onde todos os recursos falharam, mesmo o povo de Israel um dia tendo reis, sendo poderosos, sendo ricos, tendo exército poderoso, mas agora todos estão falidos, escravos, sem esperança, sem ter da onde tirar recurso para sair da Babilônia, para vencer os inimigos, para se libertar da escravidão. Eles não tinham para onde socorrer, só havia um lugar que eles poderiam olhar por esperança, que olhando para cima, olhando para o alto e dizendo: só há um lugar que pode trazer vitória à minha vida, e esse lugar está no alto, nos tronos celestiais. O lugar de socorro estava em Deus. Aonde estão os teus olhos? Diante da angústia, a primeira manifestação deles diante da oração é a fé. Ainda que esse mundo se revolva de cabeça para baixo, ainda que os homens com sua maldade transtornem toda a terra, ainda que toda a terra se destrua em meio a dores e guerras e pandemias, Deus continua reinando nos céus para me guardar, para te guardar, para me proteger e guardar o meu caminho nele. O céu nunca está em crise. No meio das tuas crises, eleve os teus olhos para os céus, porque o socorro vem do Senhor. Mas quando ele olha para os céus, não perdendo a sua fé, ele reconhece o lugar devido de Deus. E ele diz: ó tu que estás sentado nos céus. E é interessante que, por exemplo, Revista e Atualizada diz: ó tu que estás entronizado nos céus. Ele está sentado nos céus, ele está reinando nos céus. Quando ele olha para os céus, ele olha um rei. Ele olha alguém que está no trono, elevado sobre toda a criação, elevado sobre a minha vida. Ele não olha para um Deus que é alguém que criou a terra e abandonou a terra a seu próprio léu, mas ele é alguém que criou a terra e sustenta a terra com as suas mãos, que reina sobre toda a criação e que todas as coisas estão debaixo da tua mão poderosa e soberana. Deus reina.
ele sabia o lugar de Deus. Quando ele eleva os olhos para Deus, ele eleva os olhos sabendo que aquele que ele está olhando é o Criador dos céus e da terra. E que se ele criou o céu, a terra, o mar, os animais, as florestas, os homens, os rios, o que Deus não pode fazer, até mesmo nos libertar das Babilônias, até mesmo nos libertar do nosso próprio pecado, não há nada que Deus não possa fazer. E ao reconhecer o lugar de devido de Deus, eu quero te convidar a 3 aplicações. Em primeiro lugar, quais os motivos que você deve olhar para o alto? Em primeiro lugar, porque Ele é rei. Ele é rei. E Ele reina soberanamente sobre as circunstâncias da sua vida. Nós precisamos aprender a nos render a Deus, a nos humilhar na sua presença. Quando entrarmos na presença de Deus em oração, a gente não está falando com qualquer um, a gente não está falando com um servo a quem eu mando e que ele precisa fazer a minha vontade. Não, eu estou entrando na presença do Rei, e Ele é soberano sobre as circunstâncias da terra e sobre as circunstâncias da minha vida, e eu digo: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tu és o Rei. Será se você está disposto a entrar na sua presença de Deus, não simplesmente para impor a vontade de Deus, a sua vontade sobre Deus, mas para aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida? Será se você está disposto a entrar na presença de Deus, não como alguém que quer exigir de Deus as suas vontades e caprichos, mas alguém que entra diante do Rei e dizendo: Senhor, as circunstâncias que o Senhor permitir na minha vida, eu sei que o Senhor é bom, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tu és o Rei. Um outro motivo pelo qual você deve olhar para cima, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é todo poderoso. No seu trono não há nada que Ele não possa fazer. Você já pensou na beleza do homem? A minha não é tanto assim, né? Mas da humanidade. Quão complexo é um olho, quão complexo é o coração, quão complexo é a nossa existência. Um Deus que criou o homem com toda a complexidade, a terra, se ela rodasse uma velocidade um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais lenta, jamais haveria vida na terra. Se a gravidade fosse apenas uma pequena porcentagem de diferença, jamais haveria vida na terra. Se a terra estivesse apenas um pouquinho mais longe do sol ou mais próximo do sol, jamais haveria vida na terra, porque ou ela pegaria fogo ou ela congelaria. Mas um Deus que criou todas as coisas perfeitamente para dar condição à nossa existência, Ele por acaso não pode lidar com os sofrimentos da sua existência, da sua vida, com a sua família, com o seu casamento, com o seu pão de cada dia? E Deus nunca falha. Sabe por quê? Porque em terceiro lugar, o motivo pelo que nós devemos olhar para o alto, porque Deus é o Rei bom e justo, e Ele nunca falha em seus juízos. Deus nunca falha. Amém? Você acredita que Deus é bom? É assim que a palavra de Deus nos revela. Ele é reto, Ele é perfeito, e são retos os seus juízos. Mesmo quando você questiona os meios de Deus, por que Deus permitiu isso comigo? Por que eu estou atravessando essa enfermidade? Por que eu passo por esses desafios? Todas as coisas que Deus permite sobre nós, sempre
Deus sabe o que faz. Ele é bom e justo. Você lembra da história de José? Quem lembra da história de José? José foi governador sobre toda a terra. José foi o homem que Deus usou para salvar Israel de morrer de fome. José foi o homem que Deus usou para salvar a terra toda da aflição que atravessava. José foi o homem usado. Como é que Deus conduziu os caminhos de José até esse ponto? Ele foi abandonado pelos irmãos dentro de uma cisterna, vendido como escravo. Depois ele sofre na mão da esposa de Potifar, que tira a roupa dele, acusa ele levianamente. Ele vai vir agora presidiário, passa anos preso. Depois que ele passa anos preso, anos escravo na casa de Potifar, abandonado dos irmãos, distante do pai, escravo no Egito, lá ele desvenda o sonho de Faraó. E Deus coloca ele no lugar onde Deus havia projetado. Sim, Deus levou ele para reinar sobre toda a terra num caminho de abandono dos irmãos, escravidão nas mãos de Potifar, de traição pela mulher de Potifar, de escravidão, de prisão, até chegar o tempo da bênção. Quem somos nós para questionar os caminhos que Deus faz? E Paulo? Nós estamos estudando na escola dominical. Paulo, havia um plano de Deus para Paulo chegar até Roma. E a partir de Roma, o evangelho chegar até os confins da terra. Mas Paulo não chega em Roma num avião de primeira classe, honrado. Mas Deus leva Paulo para Roma, para que a partir de Roma, o centro do mundo, o evangelho chegasse sobre toda a terra, de um navio de presidiários, como preso, humilhado, acusado, ultrajado pelo seu próprio povo, o povo de Israel. Você lembra da história do nosso Senhor Jesus Cristo? Que para se tornar o rei sobre toda a terra e o salvador de todos os homens, ele precisou ser abandonado pelo seu povo, pelos seus próprios discípulos, sofrendo, açoitado, recebendo uma coroa de espinhos, crucificado numa cruz. Quem somos nós para questionar os caminhos de Deus? O nosso rei nunca falha. E os seus caminhos são bons e justos. Sabe por que você deve olhar para o alto? Porque aquele que nós olhamos para o alto, o rei, ele me ama, porque nós somos seus filhos. E ele mesmo vai dizer assim: vocês que são pais, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará boas dádivas àqueles que lhe pedem em oração. Quando você entra na presença dele, você está entrando na presença do seu Pai que te ama. Ele vai dizer, Jeremias capítulo 31, 3: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Deus falando para o seu povo, para você: Deus te amou com amor eterno. Paulo vai dizer, no entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando nós, ainda mortos em nossos pecados. Que grande amor! Por isso, eleve os seus olhos para os céus. Mas se a gente tem motivos para olhar para os altos, por que a gente tem dificuldade para olhar para o alto? A gente tem dificuldade de olhar para o alto, por vezes porque a gente não consegue
acreditar nesse Deus, na justiça de Deus, na bondade de Deus, no poder de Deus. A nossa falta de fé nos faz, em vez de olhar para o alto, olhar para as circunstâncias, olhar para a poupança, olhar para quantos carros e cavalos nós temos, olhar para qual é o nosso poder político, qual é a nossa capacidade pessoal, quanto é que a gente tem de dinheiro, qual é o nosso plano de saúde. A falta de fé em Deus prefere fazer com que a gente tenha fé no dinheiro, no plano de saúde, no poder, na política, nos próprios braços. Eleve os seus olhos para os céus, põe a sua fé nele. É o único lugar onde você pode ter certezas inabaláveis. Mas às vezes, ainda que você ande com Deus, o problema é falta de relacionamento com Deus. Ele aqui em oração, no Salmo 123, às vezes é exatamente o que falta para você. Falta relacionamento com Deus, disciplina de oração, andar na presença dEle. Às vezes é porque você ainda não fez de Deus o seu rei ainda. Você ainda é o rei da sua própria vida. A sua barriga ainda reina sobre você. Você ainda que frequente essa igreja, seja da Maranata, ainda não fez de Jesus o teu rei. Esse pode ser o motivo por qual os seus olhos nunca vão para cima. Seu coração nunca se aquieta. Por isso, eu quero te convidar a elevar os seus olhos para os altos, uma vez que você sabe qual é o motivo pelo qual olhar, as dificuldades pelo qual você não olha, mas você pergunta, como é que eu elevo os meus olhos para os céus? Irmãos, em primeiro lugar, reconheça quem Ele é em adoração. Ele é o Rei, exaltado, soberano, sentado sobre os céus, governando sobre a terra. Ele criou todas as coisas, não há outro como Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Adore a Deus, olhe e contemple e medite em quem Ele é. Orando como Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele é alguém que, como Jesus orou reconhecendo que Ele é seu Pai, santificando o nome de Deus, dizendo o teu nome, Ele é santo, Ele é separado, Ele é um local de honra nos meus lábios, e eu jamais falarei o teu nome em vão. Antes eu quero a tua vontade, porque tu és rei, reina sobre a minha vida. Alguém que ora a Deus sabendo que Ele é rei, dizendo, como disse o Senhor Jesus, tudo o que pedires, porque a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Como é que você ora? Ore em nome de Jesus. Como diz João 14:13. Como diz Jesus em João 14:13. Tudo o que pedires em meu nome eu o farei. Você quer chegar até Deus? Vá através de Cristo. Em nome de Cristo. Por que você ora em nome de Jesus? Porque Ele abriu o caminho à presença de Deus. Ele fez rasgar o véu. Eu posso entrar novamente na presença de Deus por meio de Jesus. Porque como diz Hebreus 10:19, porque tudo que pedir, tendo, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Segundo lugar, se em primeiro lugar eu preciso reconhecer o lugar de Deus, em segundo lugar, quando eu entro na presença de Deus em oração, eu preciso reconhecer o meu lugar. Eu sei que Ele é Deus. E eu preciso saber quem eu sou. Eu sei que Ele é rei. Eu preciso saber quem eu sou. Eu sei que Ele é o Senhor. E quem sou eu? Ele diz então, eis que assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Então, 5 áreas pelo qual o salmista reconheceu que ele é. Em primeiro lugar, ele reconheceu que ele é um servo. No modelo da própria oração de Jesus, Mateus 6,10, ele diz que seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. Quando eu entro na vontade, na presença de Deus, como eu vejo no salmista, como eu olho na oração de Jesus, eu não estou indo para exigir a minha vontade, eu estou indo como servo em busca da vontade de Deus. Quando Lucas capítulo 22, 42, Jesus diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando entra na presença de Deus, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Mas nós somos uma geração tão mimada. Nós somos a geração do mimimi. Não pode frustrar o meu filho. Eu não posso dizer não para ele. A gente é da geração de que a gente tudo tem que ter um jeito para falar. Meu Deus, é tanto mimimi. A gente é a geração que a gente não gosta de ser frustrado, ou que ninguém diga nada para a gente. Então, é a geração do eu sou o meu próprio chefe. Enquanto que, na verdade, é que a gente é tão mimado que a gente não quer ninguém nos mandando, a gente não quer ninguém me dando orientação, nem me dando ordem. Eu não gosto que meus pais me mandem, eu não gosto de chefe que me mandem. E quando meu patrão me fala uma coisinha que eu já não gosto, a geração Z, eu vou sair desse emprego, estou desgostoso, né? Não para emprego nenhum. A geração do mimimi, que se o pastor dá uma repreensão, uma palavra, uma pregação mais dura, eu vou mudar de igreja. O pastor Afonso é muito duro, ele só reclama. Foi uma geração do mimimi, onde a gente tem o ego maior do que a barriga, onde a gente quer dizer ninguém manda em mim. E porque a gente é a geração que diz que ninguém manda em mim, a gente até quando entra na presença de Deus ou se relaciona com Deus, a gente não quer se relacionar com Deus como Senhor, mas a gente quer entrar na presença de Deus em oração como se Deus fosse o nosso servo, dizendo: Senhor, o Senhor tem que fazer, eu exijo. Tem uma igreja que ensinava até a bater com a Bíblia no chão. Se o Senhor não fizer, e jogar a Bíblia no chão, eu vou deixar de te seguir, porque o Senhor é um mentiroso. Meu Deus, ao entrar na presença de Deus, saiba quem você é. Você não é o Senhor, Ele é o Senhor. Você é um servo em busca da vontade do seu Deus. Você não entra para orar como quem vai ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. É tu que sabe. Então, Deus, eu vou te explicar. O que o Senhor vai fazer? Não vai fazer diferente. O Senhor vai fazer assim, depois assado. E se Deus não fizer assim, Deus não respondeu a minha oração, tu não sabe cuidar da tua vida. Deixa Deus cuidar, irmão. Tu não é Senhor, tu é servo. Orar não é buscar a sua vontade. Orar é entrar na presença de Deus buscando a vontade dEle. Por isso ele diz: eu sou como um servo, como uma serva, com os olhos na mão do meu Senhor. E a mão do Senhor era a mão que dava os comandos: vá para lá, vá para cá, faça isso. Então ele entendia que quando ele entrava na presença de Deus, ele entrava como quem quer ouvir os comandos de Deus. Então, se em primeiro lugar eu tenho que orar com o coração de servo, em segundo eu tenho que orar com o coração obediente. Não é em busca da minha vontade, mas na busca do próprio Deus, na busca da vontade de Deus, na busca dos comandos de Deus, na busca de avivamento espiritual. Sabe por quê, irmão? Aquele povo estava no exílio, ele sabia por que estava no exílio. Em Deuteronômio, capítulo 28, 29 e 30, conta que diante da lei, se eles obedecessem à lei, eles seriam abençoados. Mas se eles desobedecessem a Deus, eles seriam amaldiçoados. Os inimigos viriam contra eles e haveriam pragas, e eles seriam derrotados, eles seriam levados exilados, porque eles estavam sendo desobedientes à lei. Por que que o povo de Israel foi levado para o exílio? Por que que eles foram ultrajados pelos inimigos? Por que que eles foram levados escravos? Porque eles tinham se rebelado contra Deus. É só ler o livro de Reis, é só ler o livro de Crônicas e ver como aqueles reis, eles eram rebeldes.
E por causa disso, Deus os deixa à sua própria sorte, e eles encontram os sofrimentos da vida, as maldições, as pragas, os inimigos, a humilhação. A causa inicial do sofrimento de Israel no exílio não é Babilônia, é o pecado de Israel. Por isso, ele está dizendo: Senhor, eu sei que eu preciso ouvir a tua voz e obedecer. Israel sabia que o fim do exílio, a vitória contra os inimigos, dependia de arrependimento, de mudança de vida, de purificação de Israel. Texto bem conhecido, 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Vou ler a partir do verso 12, diz: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi tua oração, escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar as pestes entre o teu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Eles sabiam que se eles se arrependessem, se eles se humilhassem e orassem e se purificassem e se convertessem dos seus maus caminhos, o Senhor restauraria a sua terra. É esse tipo de oração que move a mão de Deus. A oração do servo obediente. Você lembra de Jonas? Jonas foi levado para profetizar contra os ninivitas. Os ninivitas era um dos povos que tinham feito de Israel exílio. Era um dos inimigos de Israel, dos que faziam Israel sofrer. Então veio a palavra do Senhor, segunda vez em Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, em Jonas capítulo 3, e prega contra ela. Então, ele já estava lá, porque a baleia a tinha deixado naquela região, e ele começou a andar sobre Nínive e pregava. Verso 4 diz: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Quando chega no versículo 8, mas os homens, então, o povo de Nínive se levantou, até o rei se levantou do seu trono, e diz o verso 8, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência em que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E diz o verso 10, e Deus ouviu as obras deles. Olha, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Por isso que na oração de Jesus, ele nos ensina a orar assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você tem que aprender a entrar na presença de Deus como obediente, que diz: Senhor, eu sou pecador. E saber que o lugar da oração, em vez de um lugar de exigir a vontade de Deus, é um lugar de conserto, é um lugar de arrependimento, é um lugar de meditação bíblica, é um lugar de transformação na presença de Deus. Mas se a gente precisa aprender com esse salmista, orar como um servo obediente, a gente precisa orar como um servo dependente. Porque quando eles olhavam para a mão do Senhor, eles esperavam os comandos, mas sabiam que era dessa mão que viria também a sua porção de comida diária. O povo de Israel sabia que ao entrar na presença de Deus, eles esperavam a sua provisão que vinha da mão dele. Eles, quando estavam no deserto, eles sabiam que todos os dias, a cada dia viria maná do céu. E mesmo no dia do descanso, eles não precisavam descansar, porque no dia anterior o Senhor daria a porção dobrada para que eles descansassem no sábado.
Nós vivemos uma geração que trabalha de domingo a domingo, 24/7. Nós somos uma geração que se orgulha de não tirar férias. A geração que se orgulha que por meio do celular, que tem WhatsApp, que tem e-mail, que tem tudo. Então a gente trabalha na praia, a gente trabalha na cama, a gente trabalha na viagem, a gente está sempre conectado. Como se o teu pão de cada dia dependesse unicamente de você. Ou quem sabe, como se o teu pão de cada dia fosse até o teu Deus. Mas o que você precisa aprender com esse salmista é de que as tuas fontes vêm de Deus. De Deus. Não é pela minha força, não é pela minha inteligência, não é pela minha coragem, não é pela minha capacidade empreendedora, não é pelo meu bom concurso, não é pelo tamanho do meu negócio. A minha provisão vem de Deus. A minha provisão eu não conquisto pelas minhas mãos, a provisão eu conquisto com os meus joelhos, em oração na presença de Deus. E por isso ele diz: eu vou buscar a Deus até que Ele se compadeça de mim. É uma oração perseverante. No modelo de Jesus, quando contou uma parábola em Lucas capítulo 18, do juiz iníquo, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É assim que a gente luta as nossas guerras. É orando sem cessar, até que eu sei que o meu Deus, que tem aliança comigo, que é o meu Pai, que é o meu Senhor, que é Yahvé, o Deus que tem aliança comigo, Ele está ouvindo a minha oração. E eu vou orar até que Ele se compadeça, até que o tempo de Deus chegue sobre a minha vida, porque eu sei o meu lugar. Por isso eu preciso aprender com esse salmista a aprender o lugar de Deus. Ele é Senhor e não servo. Em segundo lugar, eu preciso aprender o meu lugar. E o meu lugar é de servo e não de Senhor. Em terceiro e último lugar, eu preciso reconhecer as minhas necessidades. E aí ele faz um clamor que se repete por várias vezes. Quando, começando no verso 2, ele diz: até que se compadeça de nós. E depois ele diz: compadece-te de nós, ó Senhor, compadece-te de nós, pois estamos fartos. 3 vezes ele fala da compaixão, da compaixão, da compaixão. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Ele reconhecia que era necessitado. E ele era necessitado, sabe por quê? Porque ele sabia, irmão, qual era o motivo do seu sofrimento. Uma vez que o seu problema era o exílio, ele sabia que, por causa de Deuteronômio 28, o exílio era consequência dos pecados de Israel. E eles não precisavam simplesmente que Deus os libertasse. Eles sabiam que a sua libertação dependia da misericórdia de Deus. Eles precisavam que, mais do que libertação dos seus pecados, eles precisavam, em primeiro lugar, era de perdão de Deus e restauração das suas vidas. Eles reconheciam que mais do que se libertar dos babilônicos, o que eles precisavam, como miseráveis pecadores que Israel tinha se tornado, eles precisavam era do perdão de Deus, para que a promessa de Deuteronômio capítulo 20 se manifestasse. Deuteronômio capítulo 30 se manifestasse, porque no mesmo lugar, em Deuteronômio 28, diz que se eles pecassem, viriam essas pragas. No capítulo 30 diz que se eles se arrependessem, o Senhor os restauraria. E eles clamavam: Senhor, compadece-te, tem misericórdia. Porque estamos fartos de desprezo,
porque enfrentavam desprezo no exílio, as derrotas dos inimigos. A alma dele estava sobremodo fartas. Ele repete isso por 2 vezes. Tanto era o cansaço da vida, das zombarias dos arrogantes na Babilônia. Desprezo, sofrimento, dor. E eles falavam: Senhor, livra-nos desse sofrimento, livra-nos do desprezo, livra-nos da nossa alma farta, livra-nos dos nossos sofrimentos. Tem misericórdia, somos pecadores. Eu queria dizer que, assim como esse salmista entendia que o que eles precisavam era de compaixão de Deus para ter libertação, você precisa entender qual é a sua necessidade. Eu preciso entender qual é a minha necessidade. E, em primeiro lugar, o seu problema principal é o pecado. Você não tem problema, você tem pecado. Vamos dizer o nome certo para as coisas. Não diga: pastor, eu tenho um problema na área sexual. Não, você não tem um problema, você tem um pecado na área sexual. Ah, pastor, eu ganho mais do que eu tenho. Eu tenho um problema grave. Você não tem um problema, você tem um pecado. Ah, pastor, eu tenho um problema, o que foi? Eu estou divorciando. Você não tem um problema, você tem um pecado. O problema das nossas vidas é pecado. É o pecado que vai corroendo a nossa alma, a nossa dignidade, a nossa família, que degrada a sociedade que vivemos. Mas a nossa sociedade, ela não aceita nem a palavra pecado muito bem. Por isso, até dentro da igreja, a gente tem trocado a palavra pecado por problema. E muitas vezes, o nosso problema mesmo é achar que a gente não tem pecado, ou não tem necessidade alguma. E por isso acaba, mesmo dentro da igreja, não sendo abençoado. Você lembra da Apocalipse, a igreja de Laodiceia, a pior das igrejas? Ela vai dizer, capítulo 3 de Apocalipse, no verso 17, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ele era miserável, pobre, cego e nu. E ele não sabia que o motivo dele é porque ele achava que ele não tinha necessidade de coisa alguma. Ele achava que ele era rico, que ele era abastado, que ele estava muito bem. Lê do engano. Miserável. A estratégia do inimigo é colocar na sua cabeça: você está muito bem. Você está bem. Eu quero te dizer que então você precisa fazer o mesmo reconhecimento que o salmista está fazendo. Eu preciso é de misericórdia. Não é porque eu mereço ser liberto, não é porque eu mereço ser próspero, não é que eu mereço ser abençoado. Você não merece nada, nem eu. A gente precisa de misericórdia de Deus. E a gente tem que começar então a chamar os nossos pecados pelo nome. João, capítulo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A gente tem que confessar os nossos pecados. A gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados a cada dia. E chamar pelo nome, porque são eles, os teus pecados, é que tem destruído a tua finança, é que tem destruído o teu casamento, é que tem destruído a relação com os teus filhos, é que tem destruído a tua paz, a tua ganância, o teu orgulho, a tua vaidade. Porque uma espiritualidade sadia é uma espiritualidade humilde. Uma espiritualidade que reconhece que você é totalmente depravado, como vão dizer os reformadores. Quando lê em Romanos capítulo 3, 9 até 11, vai dizer: estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há um que entenda, não há um que busque a Deus. O homem está debaixo do pecado.
Até as nossas boas obras, as boas obras do povo de Israel, o profeta Isaías, falando como boca de Deus, vai dizer: as nossas obras de justiça são como trapos de imundície. Os trapos de imundície eram os panos que as mulheres usavam para os seus dias. Ele diz: até as nossas boas obras são como absorvente sujo. 1 João, o apóstolo vai dizer, 1,8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Uma espiritualidade sadia é uma espiritualidade que entende qual o seu problema, e o seu problema é o pecado. Quando eu entrar na presença de Deus, eu tenho que entrar como ensinou Jesus: Senhor, perdoa as minhas dívidas, conserta a minha história, transforma a maneira que você lida com o seu negócio, que você lida com a sua esposa, que você lida com seus filhos, que você lida com o dinheiro, que você lida com o Instagram, que você lida com a sexualidade. Transforme-se diante da presença de Deus. Permita que o Espírito trabalhe no seu interior para experimentar a vida abundante e a libertação que Ele tem para você. Porque o que você precisa, na verdade, é da compaixão de Deus, a misericórdia de Deus. E eu quero concluir dizendo: Jesus é a compaixão de Deus para nós. Jesus é aquele que veio lidar com o problema do nosso exílio, da nossa distância de Deus. Jesus é aquele que veio lidar com o problema daquilo que nos distanciou de Deus, que é o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que veio lidar com o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema não é sua depressão, não é seu problema financeiro, não, é o que está gerando tudo isso. É o pecado. E o seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados nos traz perdão. E dos nossos pecados, diz o profeta, ele já nem se lembra mais. Ele vem trabalhar com perdão, nos trazendo então libertação. Não é perdão para continuar pecando, mas é perdão dos nossos pecados e purificação deles, libertação deles, para viver uma vida agora abundante, ter uma vida restaurada, cheia da vida de Deus, liberto do pecado. Seu sacrifício naquela cruz abriu um caminho para que possamos restaurar do exílio e voltarmos para a presença de Deus, sermos restaurados e feitos amigos dele. Essa é a mensagem do Evangelho. O Senhor que abriu a porta da eternidade para nós, da sua presença, para viver na presença dele, em paz e cheio de vida, hoje e para todo sempre. E naquela cruz, no cálice que celebramos na Páscoa, na ceia do Senhor, ele vai dizer: esse é o meu sangue, sangue da nova aliança. Naquela cruz ele fez uma aliança conosco, que nos liberta do pecado, que restaura as nossas vidas, para viver uma nova vida, para a glória de Deus. A salvação que você precisa tem um nome, e o nome dele é Jesus. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença nessa manhã, diante da tua palavra, meditando nela e desejosos de aprender a viver nela. Diante dos sofrimentos da vida, de toda a destruição que o pecado tem feito na humanidade e na nossa própria família, na nossa própria existência, nós queremos reconhecer o teu lugar em oração. Reina sobre nós. Nós queremos reconhecer o nosso lugar diante de ti. Somos teus servos, obedientes, rendidos, totalmente dependentes da tua mão, perseverantes no teu altar, porque nós sabemos qual é a nossa necessidade.
a gente precisa de perdão dos nossos pecados. A gente precisa de santificação da nossa casa. A gente precisa de mudança de vida. E só há um caminho para perdão, para compaixão. E esse caminho é Jesus. É o Senhor, no qual temos livre acesso à sala do trono, no qual temos a oportunidade de nascer de novo. Senhor, por isso nós entramos na Tua presença, com o coração quebrantado, humilde, para dizer: somos pecadores, precisamos do Teu perdão, precisamos do Teu Evangelho que nos restaura, precisamos da Tua vida eterna, abundante, que flui daquela cruz, que flui do Senhor. Precisamos da aliança no Teu sangue. Precisamos da libertação do nosso verdadeiro mal, o pecado. Precisamos de Ti, Jesus, o nosso Deus. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Eu queria saber se existe alguém entre nós que está de cabeça baixada, mas que quer nessa manhã entregar sua vida para Jesus como nunca fez antes, dizendo: Senhor, eu quero fazer do Senhor meu rei, tem compaixão de mim. Eu quero receber o Teu Evangelho, a boa notícia. Eu me arrependo dos meus pecados, quero entregar a Ti o meu coração. Se você quer fazer essa oração hoje, entregando sua vida a Jesus, faça um sinal com a sua mão para que eu possa ver você. Eu quero orar por você. Se houver alguém entre nós que é desejoso por entregar-se à mensagem do Evangelho, faça um sinal com a sua mão, dizendo: Senhor Jesus, eu me entrego aos Teus pés, eu me rendo ao Senhor. Amém, Fábio. Amém. Deus te abençoe. Existe mais alguém? Mais alguém desejoso de fazer essa entrega como nunca tinha feito antes? Pedir para você que fez essa oração ficar de pé no seu lugar. Você que quer fazer essa oração, eu quero orar por você. Quero orar por você. Quero orar por você, Fábio. Fica de pé comigo, tia Flávia vai te dar um abraço aí. Se você talvez frequenta aqui, mas hoje diz assim: eu entendi o Evangelho. Quero mudar de vida. Deus te abençoe, Dani. Deus te abençoe. Quero fazer uma entrega como nunca tinha feito antes. Quero que você repita comigo: Deus te abençoe, meu jovem. Deus te abençoe. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso da Tua graça. Seja o Senhor Deus, seja eu servo. Seja o Senhor o Rei, seja eu obediente. Seja o Senhor que tem a vontade, seja eu aquele que se rende à vontade. Eu confio em Ti. Peço perdão pelos meus pecados e coloco a minha fé, a minha vida e os meus pecados hoje naquela cruz, sabendo que naquela cruz eu fui perdoado, livre, restaurado. Eu me abro para o Teu Espírito, que é vida nova, abundante e restauradora para nós. Em nome de Jesus. Amém.
O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer do que a vida inteira sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Pai, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado pelo teu evangelho que nos salvou. Evangelho, mensagem de compaixão, de salvação, de misericórdia para nós pecadores. Louvamos o teu nome, Senhor, juntos nessa manhã. Pedimos que o Senhor nos abençoe para viver uma vida nova, renovada, avivada contigo, ó Senhor Jesus Cristo, na tua presença, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.